Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Negociando. Negociando esse programa que agora, literalmente, para você, tratando de todos os tipos de negócios. A gente fala de negócios em si, né? Assuntos que vão melhorar o desempenho do que você já faz de bom aí no seu empreendimento, né? Então a gente vai trazer especialista, nós vamos discutir nossas opiniões. Então aqui é mais um bate-papo entre Reginaldo Schollenberg, meu querido Reginaldo Schollenberg, e eu, Glauber Rodrigo, onde a gente fala de negócios. É por isso que o nosso negociando tem um arrobazinho aí, para mostrar a questão da gente estar em todos os cantos, igual a tecnologia, né? Utilizando aí esses assuntos. Então, Reginaldo, seja bem-vindo, meu querido, a mais um Negociando, né? Juntos aí para a gente debater algum tema de hoje. Fala, Glauber. Estamos aqui de novo, conversando, batendo um papo, trocando ideias. A gente já estava aqui conversando uns minutinhos antes e só esquecemos de botar para gravar. A gente entrou até com um ar de riso, né? Que eu estava dizendo, pô, Reginaldo, tá gravando já, rapaz. Faz uns 20 minutos. Porque na verdade é sempre um bate-papo. Nós estamos um na sala do outro batendo papo sobre negociar, sobre fazer negócios. Exatamente. E esse vai ser mais um que vai gerar polêmica na vida de todo mundo, porque as pessoas, quando começa a sua empresa a crescer, começa a ter seus times, seus grupos de trabalho, coisa e tal, elas esquecem de alguma coisa, né, Glauber? Mas vou deixar você começar essa história. Exatamente. Então é isso, pessoal. Negociando não é aquele tipo de programa que a gente traz conteúdos na forma explicativa, no método de aula. Não, um bate-papo. E vocês fiquem à vontade para deixar seus comentários. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, já aproveita, se inscreve, deixa seu like, compartilha, deixa sua pergunta, seu comentário aqui. Quiser mandar para as nossas redes sociais, também tem na descrição aqui do nosso vídeo de hoje, tá certo? E fica à vontade. É literalmente um bate-papo entre todos, entre tudo que está relacionado a negócio e empreendedorismo, né? E o tema que a gente vai abordar, o assunto que a gente vai falar de hoje, como o Reginaldo disse, né, incomoda algumas pessoas, né? E, de certa forma, trava o desenvolvimento de muitas outras pessoas, né? As empresas, quando ela tende a desenvolver, né, crescer, evoluir, as empresas vão começando a agregar pessoas, né? Pessoas vão chegando e vão aumentando a produção. Você não tem mais condições de fazer o que você fazia só. Você deixa de ser o que Reginaldo falava muito, que era o pau para toda obra, né? E precisa ter pessoas para dar continuidade ao seu trabalho. Sair um pouquinho dessa parte fixa para você poder olhar com o horizonte. Eu falei isso no primeiro programa. Só que tem um porém. As pessoas começam a chegar nessas empresas e essas pessoas não começam a ter um alinhamento, né? E aí a gente trata, será que você está formando um time ou você está formando um grupo? E qual a diferença, né? Vou trazer um conceito bem simples, né? Time, todos, pessoas juntas, mas que tem um propósito. Vamos ver um time de futebol. Eles estão ali no campo, 11 jogadores, mas eles têm um propósito, fazer gol e ganhar o jogo. Agora, quando a gente fala de grupos de pessoas, eu entendo como agrupamentos de pessoas isolados, que estão ali num ambiente, um grupo, fazendo o que tem que ser feito e acabou. Eles não têm um objetivo em comum. Né? Senta ali com fulano, fica ali com aquele rapaz, senta ali com essa moça. Né? E na sua empresa que está crescendo, se desenvolvendo, você está criando a cultura de um time ou você está simplesmente formando um grupo de pessoas? E por que a gente fala nisso, né, Reginaldo? Essa questão de time e de grupo, né? E o que envolve tudo isso ao seu ver, Reginaldo? Essa questão de um time e de um grupo, hoje com o desenvolvimento de um negócio, que trava tanto? Na verdade, você colocou muito bem, né? Um time está ali sempre para fazer a história e ganhar aquela partida. E a gente está todos os dias, trabalhando para isso. O grupo está todo mundo junto, mas ninguém sabe exatamente aonde quer chegar. Mas eu vejo a origem disso, né? Muito, Glauber, que assim, a minha empresa cresceu, né? Vamos pensar assim, minha empresa cresceu, preciso colocar uma pessoa aqui dentro, o Glauber. O que eu espero dele? Eu espero que ele tenha a mesma atitude que eu, de dono da empresa, num primeiro momento? Não pode. Não pode. E eu falo isso muitas vezes em palestra minha,
que às vezes a gente paga pessoas dentro da empresa mais do que a gente ganha. Por quê? Porque nós estamos no risco da empresa e a gente, se a empresa crescer barbaramente, ele vai ter alguma fatia, eu vou ter alguma fatia disso maior também de resultado, e o meu colaborador às vezes não. Exato. Então eu também tenho que entender que eu tenho que entregar funções e delegar coisas para ele. Mas se eu não souber o que eu quero delegar para ele, como ele vai saber o que ele vai fazer? Num time, não tem o cara que faz a defesa, não tem o goleiro, não tem o atacante, não tem o ponta direita. Cada um tem a sua função. Ah, pode, num determinado momento, aquilo tudo se misturar, porque as coisas estão atrapalhadas? Pode, mas todo mundo volta a saber o que está fazendo. E às vezes é isso numa empresa. Tem as suas responsabilidades, né, Reginaldo? E você falou uma coisa interessante aí no seu início. O que você espera? As empresas hoje, elas, não generalizando, né, pessoal? A gente está falando aqui nesses bate-papos que a gente tem, empreendedores, Reginaldo está sempre conectado com pessoas da área, e a gente escuta muito isso, né? Então, o cara vai contratar alguém, o que você espera, né? Você não tem a ideia de, pô, como é que eu vou preparar, independente da bagagem que ele já tem, da experiência que ele já tem, do conhecimento que ele já tem. Claro que tudo isso vem para quê? Para agregar valor à nossa empresa. O cara está vindo ali com conhecimento, experiência internacional, enfim, tantos anos na área, isso vai agregar valor para a gente. Mas tem algo que a gente precisa agregar valor à forma dele trabalhar também, que é com o propósito da nossa empresa, com a política da nossa empresa, a cultura da nossa empresa. Né? Cada empresa tem a sua forma de trabalho, a sua cultura. E às vezes a gente contrata alguém esperando que essa pessoa seja o salvador da pátria. E às vezes a gente deposita tanta confiança, tanta expectativa nas pessoas e acaba até culpando muitas vezes os profissionais que a gente contrata por não prepara esses profissionais para agir dentro da nossa cultura, dentro do nosso propósito, dentro dessa definição. Eu vejo muito assim, Reginaldo. Eu acho, Glauber, tem duas coisas, né? Às vezes eu espero que o Glauber cumpra a área financeira do mesmo jeito que eu faço. Só Exato. Que eu, como era empreendedor e fazia tudo ao mesmo tempo, talvez o meu jeito não seja mais o certo de fazer. Eu também tenho que saber delegar isso para o cara dizer assim, cara, isso aqui é o que eu fazia até agora, desse jeito, mas aprimora com a tua experiência. A gente também tem que saber delegar isso, largar aquilo que a gente fazia. E muitas vezes isso não acontece. E isso frustra a pessoa, por quê? Porque ela vem com uma bagagem, ela vem com uma experiência e a gente manda ela fazer errado as coisas. E isso aí, então, pode falar, desculpa. Então, isso também é uma forma de você não criar um time, você cria um grupo, né? Faz como eu faço e fica quieto. Literalmente. E tem o outro lado, que é o cara realmente vem com essa bagagem toda e você acha que ele tem que fazer mais 1 milhão de coisas. Putz, como o cara aprendeu a fazer o financeiro, então eu também posso botar ele para tirar nota fiscal, eu também posso fazer com que ele trabalhe com contas a pagar, eu também posso fazer com que ele... Cara, aí a gente está fazendo com que ele cumpra um outro papel que não é mais o dele. Exato. Acaba tirando o cara da rota, né? E aí essa cobrança começa a ser tão gigantesca que aí vem trazendo vários outros efeitos. Desmotivação, né? A falta de interesse no que se faz, no que se busca. As pessoas estão ali literalmente pelo operacional, né? Não vestem a camisa da empresa, não tem a fidelidade da empresa, né? A gente, você vê como isso é tão interessante, Reginaldo, essa questão da gente da gente precisar fazer o alinhamento do nosso time, mostrando literalmente por que eles estão ali, por que nós devemos estar juntos ali, qual o objetivo que nós temos. Isso desenvolve, melhor dizendo, uma fidelidade muito grande com a empresa. Você imagina só, hoje as pessoas que não trabalham dessa forma alinhada, com esse alinhamento,
Eu vejo muito acontecer do tipo, pô, eu trabalho, o Reginaldo tem uma empresa de roupas masculinas, beleza? Ótimo. Eu trabalho lá, eu sou uma das pessoas que trabalha na produção, tal, roupa é muito boa, mas quando eu vou comprar roupa masculina para mim, eu compro do concorrente. Ah, mas por que você compra do concorrente? Ah, porque às vezes eu acho mais bonito, às vezes é o preço, não sei o que. Você não está vestindo a camisa da sua empresa. Você não está vestindo a camisa da sua empresa. Claro que é uma opção, você pode comprar onde você quiser, onde você desejar, o que você quiser, o que você quiser. Não é que você seja obrigado a usar aquilo que você, de onde você está trabalhando. Mas às vezes as pessoas não param nem para tentar entender, pô, eu faço isso aqui, cara. Eu Por construo. que eu não compraria, né? Porque Por que pode eu não ser compraria simplesmente, isso? Né? pode simplesmente ser uma escolha, né, Glauber? Ser uma Exato. escolha e ok se é uma escolha. E Mas tudo se bem. você não, mas se você não compraria aquilo, por que eu não compraria? Talvez seja um motivo que a empresa não vende por um contexto inteiro. E aí é Exato. uma questão, exatamente o que você falou, de vestir a camisa. Eu estou entendendo o problema da empresa, estou levando para dentro da empresa para que ela cresça. A minha preocupação como colaborador é a mesma que o dono. Fazer com que a empresa cresça, porque eu também vou crescer. Exato, exato. Porque você está no time, né? Vocês têm um propósito. Você sabe que essa mentalidade desenvolvida, esse mindset desenvolvido dessa forma, ao meu ver, deixando claro que isso é ao meu ver, isso é transformador. Porque você começa a ver que o que você faz, uma peça a mais que é vendida, um cliente a mais que é adquirido, que é conquistado, isso você tem aquela mentalidade de, poxa, eu estou fazendo isso aqui acontecer. Eu faço parte disso aqui. Isso é um time. É um time. Mas quando essa E, cultura não é criada, não é desenvolvida, o colaborador ele começa a pensar de forma contrária e retrógrado do tipo, poxa, mais um cliente para atender. Ah, mais produto para produzir. Tá vendo a diferença de, vamos dizer assim, de rota? Enquanto uma mentalidade faz você crescer, a outra mentalidade vai te jogando cada vez mais para baixo, né? Mas por que isso? Eu acredito que é literalmente isso, um alinhamento. Grupo, time. O que está sendo formado na sua empresa? Né? e é uma questão de alinhamento e de interesse. Eu acho que tem os dois lados sempre, Glauber, eu vejo muito os dois lados. Eu já tive como empreendedor e já tive como funcionário de alguém, né? E quando eu me preocupo com a empresa que eu estou e eu consigo fazer com que ela avance de alguma maneira, isso não serviu só para que a empresa crescesse, mas serve também para o Reginaldo, como profissional, crescer. Se ele for para uma outra empresa, ele vai ter esse comportamento e vai ajudar outra empresa, e daqui a pouco ele passa a ser requerido pelas empresas por esse diferencial de ele vestir a camisa e de realmente trazer resultados. E a mesma coisa como empreendedor, de eu ter um cara que trabalhe desta forma comigo, trazendo essa comunicação, trazendo informação interna, externa, né, que melhore a minha empresa, e eu dizer para ele assim, cara, não quero que você mexa aí, isso aí deixa como tá. Porque tem um empreendedor também que cria os seus feudos, né? Isso é meu e ninguém tasca a mão. E às vezes uma opinião, um olhar, um ponto de vista do colaborador ajuda isso, ajuda o crescimento da empresa, ajuda o crescimento do empreendedor e ajuda o próprio colaborador a crescer como pessoa. Porque quando você age dessa forma numa empresa, você vai agir dessa mesma forma na tua família, você vai agir da mesma forma num time de futebol. Por quê? Porque vai passar a ser um comportamento teu ser dessa forma. Exatamente, concordo com você. E você falou um ponto legal que eu achei que até quando eu falei da questão do cara fabricar uma coisa e comprar de outro, né? E às vezes a opinião dele pode ser a virada de chave para o produto alcançar mais pessoas. Mas a opinião dele não chega à direção. Por quê? Porque não tem comunicação, não tem relacionamento. Tá entendendo? É um grupo. É um grupo. Né? Então, é muito sério isso. Hoje, o crescimento dos negócios, do mundo dos negócios, ele está tendo uma desenvoltura
muito focada nessa parte do mindset, né? Da forma de como você vê. A gente até falou no nosso programa inicial, né? Como é que você vê o seu negócio, qual a visão que você tem. E isso tem uma pegada com esse ponto que a gente está falando, né? Então, crescer o negócio, isso independente de se você está crescendo o seu negócio ou você está começando ele agora. Se você começa o seu negócio de uma forma firme já, com essa visão, você pode ter certeza que os próximos passos serão mais suaves, né? Na construção do seu crescimento, né? Mas é uma coisa muito séria que as empresas ainda não param para ver e começam a apontar problemas, Reginaldo, na questão de vendas, a questão de diversos fatores. A gente não vende muito, mas será que o seu problema está em não ter o vendedor vendendo ou ter alguma coisa por trás disso? Né? As causas e efeitos. Eu sempre fui um cara preocupado com as informações que o meu vendedor trazia. Porque o meu vendedor vai lá e é o meu ouvido, a minha orelha lá no cliente. E às vezes, né, eu cometi esse erro num princípio. E quando o cara trazia essas notícias, eu olhava como notícia ruim. Pô, lá vem o cara trazendo uma desculpa de novo, né? Por que ele não vendeu? E depois eu fui aprendendo que essa informação que vinha, que ele trazia, ele também sofria, porque ele também queria ganhar a comissão dele por vender. E ele estava preocupado em aumentar as vendas dele. Se ele estava preocupado em aumentar as vendas dele, ele estava preocupado em aumentar as minhas vendas. E eu não olhava dessa forma. Então, isso que você falou antes, comunicação, é importantíssimo. Saber escutar o que vem das pessoas. E saber também falar para elas as coisas quando você não está contente. E às vezes mensurar, assim, porque às vezes eu posso escutar uma coisa e eu não consigo aplicar no dia de amanhã. Por quê? Porque eu tenho que mudar um processo, porque eu tenho que mudar alguma coisa que vai levar X tempo. Escutar não significa sair fazendo. Escutar significa você colocar na tua linha de trabalho, alinhar isso para que ele aconteça em determinado momento. E voltar a informação para a pessoa dizer assim, Glauber, gostei muito da informação que você trouxe lá do cliente e eu vou implementar isso. Só que eu não consigo agora, eu consigo daqui a 3 meses. Isso gera uma sinergia entre as duas pessoas, porque daí o Glauber vai dizer assim, poxa, o Reginaldo me escutou. E eu vou dizer para o Glauber está aqui torcendo para que a empresa vá adiante. Isso gera uma sinergia, gera uma confiança sem igual. E não precisa falar mais nada. As coisas vão fluindo uma para a outra e vão cada vez mais se fortalecendo. O problema disso tudo, Glauber, é que a gente corta isso. Ou a gente não devolve informação. Você diz assim, não, isso aí eu já pensei nisso, mas isso não é bom. Ou você achou que é bom e nem fala mais nada para o Glauber. Daqui a pouco, daqui a 3 meses, o Glauber vai ver isso acontecendo aqui dentro da empresa. Só que pode ser que pelo descontentamento dele não ser ouvido, ele não fique mais 3 meses na empresa. Literalmente, a construção, você acaba fortalecendo o quê? A formação de um grupo. Né? Fortalecendo a formação de um grupo. Deixar claro, pessoal, que essa concepção de grupo e time que Reginaldo e eu estamos discutindo aqui hoje, né, fica muito a critério de vocês. Tem gente que tem grupos de pessoas altamente alinhados. A gente está fazendo aqui uma analogia com um time de futebol, trazendo isso para que vocês possam entender. Então, na nossa visão aqui, o grupo é isso. Aglomerado de pessoas com objetivos diferentes. E time, aglomerado de pessoas com um propósito único, objetivo único. Né? A pegada da nossa discussão hoje. E, Reginaldo, eu achei interessante quando você falou da sinergia que é criada nesse diálogo, né? E para você ver, inconscientemente, né, o colaborador, ele passa a se transformar no intraempreendedor. Ele começa a empreender dentro da própria empresa, se tornar um empreendedor dentro da própria empresa, tendo uma visão de inovação, de melhoramento, a preocupação nos resultados. E por que eu falo inconscientemente? Porque a gente não precisou parar e cobrar isso dele. Isso veio com a questão da atenção, do diálogo, né? Da questão de valorizar os esforços externos dele estar lá no meio com o cliente, ouvindo o cliente e trazendo esse feedback para a gente. Né? E a questão do feedback, uma cultura que, poxa, cara, o feedback ele é incrível.
No Brasil, a gente ainda tem uma mentalidade de feedback muito negativa, ao meu ponto de vista, porque a gente, quando fala em feedback, a gente já pensa que alguém vai falar mal. É crítica, né? É falar mal. Ah, o fulano, o Reginaldo vai dar um feedback de Glauber, a gente já fica. Vai falar os pontos negativos também. E não é, pô. A cultura nos Estados Unidos de feedback, os caras estão prontos para ouvir, porque sabem que eles não levam para o coração. Claro, não estou generalizando, mas existe isso. A gente tem muito disso, de levar para o coração. O que Reginaldo falou, pô, eu me esforço tanto. Então, isso é muito interessante, isso que você falou, da sinergia criada. Eu vejo que o cara começa a formar de grupo um time, mas um time de intraempreendedores. Eu acho incrível. Sim. Quando você transforma as pessoas em intraempreendedores, a tua empresa realmente está crescendo. Está crescendo em conceitos internos. Está crescendo nessa sinergia de pessoas. E daqui a pouco, porque eu sempre falo assim, o dia que não me conhecerem muito como dono da empresa, é porque a empresa está fluindo direito. E se ela está fluindo direito, é porque tem um time dentro, tocando, e que não precisa falar com o Reginaldo para que as coisas aconteçam, sejam resolvidas. Então, na verdade, tudo isso é uma escala, né? Eu sempre vejo assim, a pessoa, às vezes, ela entra empregado, ela se coloca como empregado dentro da empresa, porque ela está ocupando um cargo. Exato. Daqui a pouco ela está sendo colaboradora, porque ela está colaborando com as pessoas de alguma forma. E daqui a pouco ela é uma intraempreendedora, porque ela está num nível maior, está colaborando com a empresa. Ela está sendo a empreendedora na empresa dos outros. E isso, de novo, né? Eu sempre falo isso porque talvez o meu primeiro emprego, onde eu fui um intraempreendedor, é que me ensinou a ser um empreendedor. Naquela época eu tinha estrutura nas minhas costas, que me dava garantias sobre várias coisas, mas eu já tinha um comportamento empreendedor. Quando eu fui para a minha empresa, eu não precisei aprender a ser empreendedor. Eu tinha que aprender a ser estrutura para os outros. Então, são aprendizados, né, que a gente tem que ter realmente de vida e ver que essa junção das pessoas, esse fortalecimento, isso gera realmente essa onda de intraempreendedorismo e quando a gente alcança isso, a empresa só cresce. E um ponto que eu acho que fortalece muito, Reginaldo, a gente, quando vê a empresa crescendo com essa mentalidade, desenvolvendo esse mindset, a gente começa a perceber que a gente começa a quebrar até aquele conceito tradicional de liderança que a gente tem, né? De hierarquia, de uma pessoa centralizada para orientar, tá lá conduzindo. Claro que isso não tira a presença e a importância de se ter uma liderança, mas a gente acaba criando um time, pessoas que começam a desenvolver também um poder, né, diante da capacidade, da habilidade de tomar decisões quando o líder nomeado não está lá. Né? Porque, Reginaldo é o nosso líder aqui, a gente está precisando tomar uma decisão agora. E eles têm a consciência por saber como é que funciona, o que é que eles estão tentando alcançar, né? Quais são os pontos fracos, pontos positivos, e tomar decisões na ausência de Reginaldo. Né? Então, a gente acaba até quebrando um pouco daquele processo tradicional da liderança e começa literalmente desenvolvendo pessoas com poder de decisões. Né? Por quê? Porque elas vão decidir por como eu digo, um objetivo comum, o objetivo do time. Né? Talvez aí, Glauber, ele traga uma coisa legal, porque todo mundo que se comporta como um intraempreendedor é um líder, passa a ser um líder. Exato. E ele vai não talvez trocar sua ideia com você, ele já vai te trazer uma ideia pronta. E você como líder, porque a gente sabe que existem uns escalões de alguma maneira, mas quando eles somem é muito melhor. Por quê? Porque de repente o Reginaldo já levou para o Glauber tudo pronto. E o Glauber só disse, porra, que ideia legal. Vamos embora com isso. Eu não precisei do líder para me ajudar a montar isso. Eu precisei só do líder para que isso fosse aprovado, porque uma empresa é uma empresa, a gente tem uma hierarquia, né? É como acontece para qualquer escalão.
Mas se todo mundo tiver esse comportamento de intraempreendedor e de líder, de fazer as coisas acontecerem, a empresa só cresce. É difícil chegar nesse estágio, né, Glauber? É difícil, a gente sabe que não é fácil. Porque vem, na verdade, a cultura tua individual também. Tem gente que vem de uma família onde o pai ou a mãe mandavam e os filhos faziam. E isso, culturalmente, ele traz essa carga para o emprego dele, né? Para o trabalho, de alguma forma. Cabe a nós, né, que talvez sejamos os empreendedores ou sejamos os líderes, a fazer com que isso saia dele, né? Aquela cultura de que ele tinha que ser mandado para fazer as coisas e que hoje ele pode fazer e qualquer dúvida venha conversar comigo. Entendeu? Essa autonomia, eu sempre falo isso é uma autonomia, né? Você dá autonomia para as pessoas, você deixa com que elas façam, e pode ser que elas façam errado em determinado momento, mas isso também vai servir de aprendizado. Como empreendedor, quantas coisas eu fiz errado para saber o que era certo depois. Exato. E a gente traz até conceitos do mundo das startups, né? Errar rápido e corrigir mais rápido ainda, né? Isso no livro de Startup Enxuta, né? Não sei se é o nome dele agora, Rice... Eric Rice. Eric Rice. Eu olhei para baixo porque eu tenho ele ali na minha estante, estava tentando olhar o nome. Então, é exatamente isso, né? E o interessante disso tudo, pessoal, que isso não é algo engessado. O Reginaldo falou ali muito bem quando ele fala a questão de construir. Isso é algo construído, né? E tudo que é construído começa aos poucos. E isso vai se fortalecendo. É igual literalmente a analogia de uma construção de uma casa, de um prédio. Antes de começar o prédio, a gente tem que deixar a sapata, né, o terreno todo preparado. E assim, por partes, são fases. Né? Por mais rápida que seja, ela passa por etapas, passa por fases. Né? Então, hoje, que ainda não trabalha dessa forma, nada impede que você, a partir de hoje, comece a construir isso. Né? Eu sempre brinco, né, Gal, que isso é uma questão de permissão, né? Eu me permiti ser líder e o líder que está acima de mim me permitir que eu seja o líder. Exato. Permitir isso, né? Porque são espaços que a gente ocupa, né? São espaços. Agora, se você quer ser um líder maior, você tem que criar líderes abaixo de você. Você não consegue subir degraus e mudar o teu lugar se você não criar pessoas que ocupem o teu lugar. Isso, eu falo do líder, mas isso é desde o cara menor dentro da empresa, que às vezes é o cara que está ali fazendo, sei lá, o administrativo financeiro, ele lança as duplicatas, faz as notas, né? Esse cara só vai crescer se o outro permitir, se o outro permitir, se o outro permitir. E eu tenho que querer também, a minha ambição pessoal é crescer dentro da empresa. Eu quero um dia que o diretor se aposente e eu toque a empresa. Então, são permissões que a gente se dá, permissões de quem executa e de quem simplesmente lidera em cima disso também, permitir que as pessoas avancem. É verdade. Ó, pessoal, vocês viram aí que o papo começou com essa ideia, né, do time, do grupo, e a gente acabou falando de liderança, acabou falando de empreendedorismo, acabou falando de relacionamento, que está tudo conectado, né, para a gente poder desenvolver times e sair, né, da construção de grupos, né? Então, eu acredito que tenha sido muito legal. Se vocês quiserem que a gente continue esse bate-papo aqui a respeito desse tema, manda aí para a gente, tá certo? Ou se algum dos tópicos que a gente abordou aqui chamou a sua atenção, você quer que discuta mais, quer trazer a situação que você está vivenciando hoje na sua empresa, no seu negócio, traz para cá, que a gente discute, a gente dá o nosso ponto de vista e, claro, escuta o ponto de vista de vocês, a gente está aqui literalmente num bate-papo comum para todos, né? Reginaldo, meu querido, eu agradeço aí mais uma vez, né? A gente está juntos aqui no Negociando. E, cara, hoje fluiu muito. A gente vê aqui, o tempo já tá... A gente falava 3 horas hoje brincando aqui, né? Com um tema desse. E assim, só para te complementar o que você está falando, por que nós viramos tudo isso de colaborador, empregado, intraempreendedor, líder? Porque a gente está falando de pessoas. As pessoas é que se movimentam nisso. E as pessoas não estão só dentro da empresa, podem ser fornecedores, pode ser clientes, pode ser qualquer um.
e esses papéis vão se misturar mesmo. Glauber, obrigado mais uma vez por essa companhia aí agradável das nossas conversas, que duram horas, e vamos em frente. Vamos em frente. Pessoal, então peço mais uma vez, você que não está inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like. Se você não gostou, também deixa seu dislike. Importante que você participe, deixe seu comentário, compartilhe, né? E ajude a gente a levar o Negociando para mais pessoas. Então, meu muito obrigado, você que está com a gente aqui acompanhando desde já do Startupei, que agora você pode ver lá na TV Humana, que é uma web TV. Você também vai estar com o link aqui embaixo para acessar. A gente tem os 32 episódios do Startupei lá. E o Negociando aqui pelo YouTube, pelo nosso Instagram, pelo LinkedIn. E muito obrigado a cada um de vocês, né, Edinaldo? E a gente se vê no próximo Negociando. Fiquem com Deus. Abraço. Abraço a todos.